Boa noite, amigos, amigas, queridos companheiros de trabalho, de jornada. Que Jesus nos abençoe e envie nossos bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos que nos competem. Que Jesus nos guarde, nos proteja, estejamos sempre unidos. Vamos hoje estudar o livro Pão Nosso, da coleção que estamos estudando há algum tempo, chamada Fonte Viva. Coleção essa ditada por Emmanuel, composta de 5 livros: Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Ceifa de Luz. E hoje nós vamos estudar o Pão Nosso na lição 68, e ela se chama Necessário Acordar. Desperta, diz Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5:14. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. É isso mesmo, meus amigos, meus irmãos. Muitos companheiros que estão começando a conhecer a doutrina espírita, ou até mesmo aqueles que já conhecem, mas não vão adiante, esbarram em alguma dificuldade e não se esforçam por superar a dificuldade que o prende, não deixa ir adiante. Então, eles são esses, pertencem a esse grande número que fala Emmanuel, de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, e que acusam fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Eles não despertam para prosseguir nesses estudos. Eles ou não conhecem, ou quando conhecem não saem das primeiras letras, e quando saem das primeiras letras, às vezes vão até algumas letras e param, estancam, não prosseguem no estudo da doutrina. E ficam, então, vivendo dificuldades que não necessitaria mais viver se ele tivesse se esforçado para continuar, entre aspas, vivo para a vida. Porque entre o vivo e o morto na doutrina, que nós conhecemos bem, nós sabemos que vivo é aquele que se esforça para levar adiante a vida imortal, o espírito imortal que somos, e não aqueles que respiram, porque muitos respiram e não estão vivos, estão mortos, como nos ensinou Jesus, quando aquele que acompanhava os seus trabalhos, aquele homem, lhe disse: eu gostaria de segui-lo, Senhor, porém eu preciso enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Não o morto pela carne, mas o morto pelo espírito. Aquele que ainda não despertou vai cuidar daquele que ainda não despertou. Fiquem juntos, porque há muita diferença entre aqueles que já despertaram daqueles que ainda aguardam o despertamento, que eles não buscam porque não perseguem. Tudo que nós queremos, nós precisamos querer efetivamente, perseguindo, buscando, indo adiante com Jesus, porque era Jesus que ele queria seguir, mas ele queria primeiro enterrar o seu pai, que era um corpo morto, na verdade, e era um espírito morto, não era um espírito com vida abundante perante a espiritualidade. Portanto, prosseguindo, Emmanuel nos diz: alguns encontram obscuridades nos textos, não entendem o texto. Alguns leem e acham muito difícil.
e não conseguem ir adiante porque encontram obscuridade nos textos. Outros perseveram nas questiúnculas literárias, ou seja, começam a estudar, mas ficam deblaterando sobre se será que foi isso, será que foi aquilo, será que foi por esse caminho, será que na verdade Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, foi em corpo carnal ou foi em corpo espiritual, questões que se colocam muitas vezes até para quem tem mais um pouco de conhecimento da doutrina, mas que esbarram nessas questiúnculas, como diz Emmanuel, e que são questiúnculas literárias que não nos acrescentam nada. Então temos que tentar buscar o conhecimento para crescer, para progredir. E seguindo ele diz: outros perseveram nas questiúnculas literárias, em que inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Ou seja, não encontrou ainda o caminho, está perdido, porque na verdade ele ainda dorme, ele não despertou. O despertar faz o homem encontrar o caminho. Quando ele desperta, por mais que o caminho lhe seja difícil, ele vai prosseguir, porque ele sabe que lá adiante, ele vai conseguir caminhar livremente. Ele vai encontrar o que ele busca, porque nós precisamos ter um objetivo. Nós queremos alguma coisa, temos que querer alguma coisa. O querer é muito importante, é a nossa vontade que se exprime. Nós temos isso na nossa doutrina espírita, muito estudada por Leon Denis, por outros escritores, por outros irmãos da doutrina, que nos trazem esses ensinamentos, inclusive o próprio Emmanuel nos destaca que precisamos querer para conseguir alcançar o nosso objetivo. Como nos diz agora, temos que acordar, temos que querer prosseguir, querer encontrar Jesus, querer ser melhor amanhã do que hoje. É a nossa vontade que grita: eu quero ser melhor, né? Portanto, Emmanuel nos diz: muitos inquietam-se e protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Não dá valor sequer ao envoltório divino que ele tanto precisa para exercitar-se na terra. E prossegue: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Nos faz lembrar os apóstolos, quando Jesus os convidou para orar, na fase derradeira da sua missão, e eles simplesmente dormiram. E Jesus disse para eles: vocês não puderam vigiar comigo sequer por 1 hora? Eu os convidei para orar e eles não conseguiram ficar despertos 1 hora sequer para vigiar, para orar com Jesus. Então, é um fato que se apresenta também na nossa vida de relação, na nossa vida de encarnados, onde nós encontramos essas dificuldades de despertarmos para Jesus, para as coisas eternas, para a criação de Deus, o nosso Pai Criador, que nos colocou diante tantos caminhos e nós só vemos obstáculos, porque não conseguimos enxergar com os olhos do amor. Porque quando nós olhamos com amor, nós vemos no irmão outro amigo, vemos os amigos em todos os irmãos que se apresentam em nosso caminho, porque nós somos todos irmãos em nome do nosso Pai Celestial, irmãos com Jesus, porque somos filhos de nosso Pai Criador. Todos, inclusive Jesus e todos nós, que um dia chegaremos a espíritos crísticos. Portanto, temos que ter essa certeza, buscar essa certeza em nós, lutando pela nossa melhoria, pelo nosso progresso, despertando.
E então Emmanuel prossegue dizendo: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, diz ele, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Então, eles apreciam as coisas bonitas da doutrina, eles se encantam com a multidão dos que seguiam Jesus, se encantavam com os milagres, entre aspas, que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia, digamos assim. Eles se encantavam com todos os ensinamentos, mas não largavam a capa, como largou Bartimeu, que largou o cego de Bartimeu, que largou a capa, o cego de Jericó. Então, ele largou a capa, que era a única coisa que ele tinha. Ele largou para seguir Jesus. Muitos de nós, conhecemos as primeiras palavras, mas não largamos a capa. Não queremos nos despedir das coisas que estão à nossa volta, porque queremos seguir Jesus carregando uma montanha de entulho que nós acumulamos pelo caminho e não queremos nos libertar. Então, quando nós somos apegados a esses entulhos que nós colocamos sobre nós precisamos lembrar que seguir Jesus é, antes de mais nada, nos livrar desses entulhos e seguir Jesus com abnegação, com paciência, com amor, com caridade, perdoando, amando, servindo e sabendo que a passagem da nossa vida, da nossa passagem pela vida, a nossa encarnação, não são rosas, porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, ainda estamos devendo muito. E como somos devedores, precisamos pagar as nossas dívidas. Não podemos reclamar disso. Então, paguemos os nossos débitos, que nós somos pesados à economia do universo, pagando os nossos débitos com amor. Vamos amar primeiro a nós mesmos, porque se eu não gostar de mim, se eu não desejar melhorar, é porque eu não gosto o suficiente de mim. Porque quando eu gosto de mim, eu também desejo melhorar. Eu quero seguir com Jesus, eu quero o melhor, eu quero crescer, eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero progredir. E isso é fundamental na nossa existência. Portanto, Emmanuel nos diz: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, esses que dormem, sugestivos e santificantes. Os convites aparecem como apareciam no tempo em que Jesus esteve conosco. E a multidão preferiu Barrabás. Hoje a multidão também esquece de seguir os ensinamentos de Jesus, as leis do nosso Pai. Todavia, diz Emmanuel, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Eles acompanham algumas situações dignas de louvor, eles se deixam atrair por essas situações que são magníficas, mas depressa esquecem. O coração não adere, diz Emmanuel, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Foi o que nós comentamos ainda há pouco. O homem tem que saber o que ele quer, o que ele deseja para a sua própria existência, que não é somente a existência deste momento, desta encarnação, mas as suas existências todas, até tornar-se
um espírito puro, terá muitas encarnações. E o que ele quer para si? O que ele deseja para ele, para aqueles que o acompanham, para a sua família, para aqueles que estão subordinados a eles, né? Então ele leva consigo, muitas vezes, outros seres humanos que dormem mais do que eles. E eles precisam acordar porque têm responsabilidade de família, responsabilidade com outros irmãos, filhos que colocou no mundo, e que ele precisa saber que este mundo em que ele está, este momento é passageiro, são filhos emprestados, mas ele tem obrigação de despertar esses filhos também, assim como Jesus espera que nós todos despertemos, e como ele mesmo desperte também. Eu desperte, ele desperte, todos despertem. E que possamos passar essa necessidade aos nossos filhos, que são compromissos nossos. Portanto, diz Emmanuel, é preciso ter essa vontade, esse querer. Ele diz, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Ele tem que tomar conta do caminho dele. Ele não pode deixar que o tempo leve, que o tempo resolva, que o tempo passe por ele e vá resolvendo por ele a situação. É preciso despertar. E prossegue, grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Grandes massas, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Somos muitos que dormem, muitos. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade. Fala-se de tudo isso. Qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos. A vida é como um rio, passa, não fica parada. A vida não para um minuto para esperar que nós possamos decidir amanhã, que possamos decidir o nosso futuro depois, logo mais tarde. Não, a nossa decisão é hoje. Eu quero seguir os ensinamentos do Mestre. Eu quero viver sob as leis de meu Pai Celestial. Eu não quero mais viver às tontas, que nem sonâmbulo, sendo levado no turbilhão dos acontecimentos, como diz Emmanuel. Eu quero viver para crescer. Eu quero viver em espírito e verdade, como nos disse o nosso Mestre Jesus. Nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, na verdade. E não podemos esquecer disso, porque não podemos viver dormindo. Porque se nós ficarmos dormindo eternamente, o nosso tempo vai passar. Teremos que aguardar outras encarnações com pesados débitos. Portanto, vamos escutar, porque Emmanuel é nosso grande amigo e nos traz lições que Jesus inspira, que Jesus nos manda. Através de Jesus, nós sabemos que existe uma doutrina chamada doutrina espírita que nos clareia os horizontes. Portanto, vamos sair das correntes incessantes do rio da vida que estão nos levando sem que nós possamos realmente viver segundo os ensinamentos da eternidade. E rolar no turbilhão dos acontecimentos não queremos mais, e diz Emmanuel, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Um dia, quando chegar na espiritualidade dormindo,
O nosso espírito há de despertar lentamente e perguntar: onde estou? Porque ele não despertou durante o período que lhe foi concedido amorosamente pelo nosso Pai para esta encarnação. Que Jesus nos dê sempre essa luz, sempre nos abençoe, nos guarde e nos defenda. Até a próxima semana, se Deus quiser.